eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo pro canal. E hoje eu vim contar pra vocês como que eu descobri que eu estava doente. E também o que me fez parar de gravar vídeo, que eu fiquei quase 2 meses sem gravar. Eu tenho um namorado e ele se chama Wellington. Ele trabalha numa empresa, ele teve que viajar com a empresa. E ele ficava durante a semana, que ele viajava num hotelzinho, e nesse hotel ele acabou se contaminando. Porque não era só os empregados da empresa que viajava que ficava, tinha mais pessoas que ficavam de lá da cidade lá. Então, ele tinha ficado durante a semana inteira nesse hotel e veio para cá no final de semana. Passou o final de semana, ele ficou sábado e domingo aqui, foi embora no domingo à noite, porque na segunda-feira ele teria um treinamento. Ele fez o treinamento, ficou na casa dele e na terça-feira ele viajou de volta pro serviço. Só que na terça-feira ele já começou a ter sintomas de gripe. Ele pensou até que seria por conta da injeção que ele tinha tomado da gripe, que poderia ter dado alguma reação, alguma coisa, mas não. Ele começou a sentir como se a garganta dele estivesse infeccionada, febre, começou a espirrar, tossir e começou até a sair. Ele disse que a língua dele ficou como se estivesse ferida na língua dele também. E ele pensou que fosse por conta da infecção de garganta. Então ele não trabalhou na terça, não trabalhou na quarta. E quando foi na quinta-feira, o patrão dele trouxe ele. E ele fez o exame em Lorena e deu positivo para Covid. Na quarta-feira eu trabalhei. E quando eu cheguei em casa eu comecei a sentir calafrio. E começou a me dar muita febre. Então eu já comecei a ter alguns sintomas. Na quinta-feira, eu já não estava sentindo o gosto das coisas e nem o cheiro. Eu pensei que poderia ser do resfriado, que eu poderia estar com resfriado. Mas depois que ele me ligou e disse que tinha dado positivo, ele falou que não queria ficar na casa dele, porque na casa dele tem o pai dele, que é idoso, e o filho dele, que é criança. Então, eu falei pra ele que ele poderia vir ficar aqui na minha casa, que a gente aqui dava um jeito. Porque como eu moro nos fundos da minha mãe, então não tem muito contato com a minha família. E é só eu na minha casa. Quando ele disse que já estava contaminado, eu já imaginei que eu também estaria, porque ele ficou comigo no final de semana. E eu já liguei pro meu patrão e falei que eu não trabalharia, porque eu estava com sintomas de gripe, mas poderia ser Covid. Eu conversei com meu patrão. E na sexta-feira, o meu patrão me ligou e disse que tinha deixado pago na farmácia para mim o exame de Covid para me fazer. Quando foi no sábado, eu fiz esse exame e deu positivo. Passei no médico, comecei a tomar as medicações e já fiquei em isolamento. Passamos o sábado, o domingo. Quando foi na segunda-feira, meu portão vivia trancado porque não tinha... Eu deixava trancado para não ter perigo de ninguém entrar. Eu já tinha avisado meu filho, já tinha avisado a minha mãe, todo mundo. Já estava sabendo. E então a gente ficou em isolamento. Então, na segunda-feira, a gente acordou tarde, porque essa doença, ela deixa a gente cansado. Teve pessoas que relataram que é por causa da medicação, mas eu já na sexta-feira e no sábado, antes de começar a tomar a medicação, eu já estava sentindo que eu estava sentindo muito cansada, me sentindo cansada e só queria dormir. Então eu acho que não seja também só pela medicação. A medicação dá um pouco de sono, mas a doença, ela também deixa a gente mesmo cansada, a gente fica... a gente só quer dormir. Então, na segunda-feira, ele almoçou um pouco, ele não quis comer muito. E o que eu estava conseguindo era café, porque eu não estava conseguindo comer, eu estava tomando muito café. Só que o gosto do café, eu não sentia o gosto de... Para mim parecia uma água quente.
E o engraçado é que quando eu bebia água pura, parecia que eu tinha colocado açúcar na água. E quando eu tomava o café adoçado, eu não sentia o gosto. Se tava doce, se não tava. E assim nós ficamos a segunda-feira. Ele dizia que estava melhorando. O Elton dizia que estava melhor. Quando foi na sexta-feira à noite, eu conversando com ele, a gente estava assistindo televisão. Eu peguei na mão dele e vi que as pontas do dedo dele estavam amareladas e a unha arroxeadas. Tá ficando cianótica, que a saturação dele estava caindo. Então, eu convenci ele para ir no hospital. Ele não queria ir, mas eu acabei convencendo ele. A gente foi e lá ele ficou internado. Ele ficou internado e eu vim embora para casa. Eu fiquei... eu não dormi essa noite, porque, né, a gente fica preocupado. Mas a gente foi conversando. Quando foi na quarta-feira, a gente estava conversando, ele pediu, na parte da manhã, ele conversou comigo e falou que não estava conseguindo comer comida, que ele queria fruta. Então eu dei o jeito de levar a fruta para ele, eu levei a fruta que ele tinha pedido e peguei os documentos dele que estava com ele, que ele tinha, conforme ele tinha entrado, e não deu para me pegar. Então eu peguei os documentos dele e vim embora para casa. Quando cheguei em casa, eu comecei a conversar com ele. Quando foi quase 3h30 da tarde, ele parou de conversar comigo, do nada. Então, já fiquei preocupada, porque passei a tarde inteira ligando para ele e nada. Eu só fui conversar com ele depois das 9 horas da noite. Aí eu conversei com ele falou que ele estava sentindo muito cansado. Daí eu já percebi que ele estava pausando muito as palavras, ele estava conversando, mas dava para escutar a respiração dele, que ele estava muito cansado. E ele falou que ele ia dormir. E quando foi às 2h30 da manhã, a enfermeira da ala do Covid da Santa Casa me ligou. Ela disse que eu teria que ir para Santa Casa porque tinha saído o cross e ele ia ser transferido. E naquela hora eu levantei correndo. Eu tive que dar um jeito, pedi para minha irmã me levar. E foi aquela correria. E fui para Santa Casa, porque até mesmo tinha quem fizesse a transferência dele. Bom, quando eu cheguei lá na Santa Casa, a enfermeira disse, eu perguntei para ela como que ele estava, ela falou para mim que ele tinha sido entubado, que ela conversou com ele, que ele precisava ser entubado, que a saturação dele tinha caído para 73%, e que então ele precisava ser entubado, explicou tudo para ele. E quando eu perguntei para ela quanto do pulmão dele que tinha sido atingido, ela falou para mim que era, pelo exame, deu 50%, que o pulmão dele já estava comprometido. Então, ele foi transferido para a cidade de Cruzeiro. Fiz a internação dele lá, e lá eles falaram que todo dia, às 4 horas da tarde, o médico iria ligar, o médico da UTI. Passei os números de telefone, os médicos ligavam. No primeiro dia, o médico falou que ele tinha dado uma pequena melhora, mas isso era normal porque, como tinha sido feita a transferência dele, então poderia ter caído um pouquinho e depois ter mantido. Nesse tempo que ele ficou internado, teve dias que o médico disse que ele estava mal, muito mal mesmo, e por milagre, o médico ligou e disse que ele tinha tido uma melhora, que aos poucos ele começou a melhorar. Então ele ficou na UTI 2 semanas e 3 dias. E depois ele foi transferido para clínica médica. Na clínica médica ele ficou 2 semanas. Nesse tempo que o Ayrton ficou no hospital, ele perdeu muita massa muscular, ele emagreceu muito. Ao todo, acho que foram mais ou menos uns 20 quilos para mais que ele perdeu. Eu vou colocar a foto dele de antes e depois para vocês verem como ele ficou. E agora ele precisa fazer muita fisioterapia. Só que ele não vai poder fazer a fisioterapia enquanto tiver
a lesão dele aberta. Então, precisa cicatrizar essa lesão para depois ele pegar a parte motora. Ele fez a fisioterapia respiratória, graças a Deus está tudo certo. O que falta mesmo é a parte motora, para fortalecer a musculatura dele. Ele não consegue ficar muito tempo de pé, andar por muito tempo, por a musculatura dele ter caído muito, ele treme muito, ele ficou muito fraco, então ele não consegue caminhar muito. Ele sente muita dor nos tornozelos dele. Ele também não consegue ficar muito tempo sentado devido ao local da escara que se formou. Então, ele não pode sair, ele tá na casa do pai dele. Ele não poderia com poeira, com mofo, com um animal. Então, ele ficou lá para ajudar nessa parte. E quando ele saiu de lá, ele estava fazendo uso da fralda. Graças a Deus, agora ele não tá usando, depois de, acho que mais ou menos uma semana, ele parou de usar fralda. Que ele estava na casa dele. E graças a Deus que ele tá bem agora. Então, ele nos domingos, eu vou para casa dele, porque tem um enfermeiro que faz o curativo e ajuda ele no banho todos os dias, né, de segunda a sábado, e no domingo eu vou para casa dele para mim poder ajudar ele no banho e no curativo. Eu só fiquei doente mesmo porque eu adquiri dele, porque como ele precisa trabalhar, tem as contas dele para pagar, então não tinha como ele ficar dentro de casa. E eu também só saio para trabalhar e não fico abusando, não fico saindo. Esse foi o motivo de eu ter ficado doente. Foi uma pessoa que precisava trabalhar. Infelizmente, não tinha como ficar dentro de casa. Graças a Deus eu não fiquei mal. Então, uma das sequelas que eu tive foi a queda de cabelo, que caiu bastante. Tá até bem curtinho aqui em cima. Tem alguns lugares que meu cabelo arrebentou muito e caiu mesmo. Outras que de vez em quando eu sinto muito frio. Do nada eu sinto muito frio. E também um pouco com assim, eu fiquei um pouco nervosa. Já sou um pouco, já tenho, já sou uma pessoa ansiosa, mas parece que aumentou mais. Então, e essa foi uma das sequelas que eu tive. E espero que meu cabelo não caia mais. Eu tô tomando a vitamina, já tem um mês, e torcendo muito para que essa vitamina me ajude a meu cabelo não cair. Porque teve dias que parecia que eu ia ficar careca. Meu cabelo aqui, nessa parte aqui, ele ficou tão ralinho que parecia muito couro da cabeça. Parecia que eu tinha rapado a cabeça. De tão ralo que ficou. Mas as minhas sequelas foram leves. Agora a dele, ele tem que fazer fisioterapia para voltar. E tem a úlcera dele que tem que cicatrizar, a lesão dele que tem que cicatrizar. Então, as piores sequelas foram a dele, que ele ficou muito tempo no hospital, passou por todo esse problema, ficou grave no hospital, então foi isso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu expliquei pra vocês qual foi o motivo e como que eu descobri que eu tinha ficado doente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. E compartilhe para ajudar o canal a crescer. E até a próxima.